Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer o menor sentido para você. O intuito dessa aula é servir como material de revisão para os alunos que estão assistindo a aula ao vivo comigo aqui no Teams e como possibilidade de aula assíncrona para quem não pôde comparecer presencialmente ou não pôde comparecer na aula síncrona nas aulas que eu dou na PUC, né? A aula de hoje é uma sequência de um plano de ensino, né? Então a gente tem um plano de ensino aqui previsto. A gente já cobriu esses três tópicos aqui. Então, se você estiver vendo esse vídeo de novo por acaso, é uma playlist que eu estou montando de aulas. Se você ver as aulas na ordem da playlist, talvez faça algum sentido. Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que você, né, teria que estar um pouco mais inserido no contexto para funcionar melhor. Mas se funcionar, se quiser comentar, eu acho que vai ter gente ficando feliz de saber. Nossa aula de hoje, eu tenho que cobrir o conteúdo que geralmente esses conteúdos que são meio genéricos, só para dar um contexto, tanto para os alunos que estão aqui, como para quem está vendo isso aleatoriamente, para meus queridos alunos que estão comigo ao vivo, qual que é o contexto dessas aulas que parecem muito genéricas? Isso aqui é o que a gente chama, em planos de ensino, de nivelamento. É uma espécie de terreno de vocabulário comum. Ou seja, quando eu falar sobre algo no processo de produção, vocês vão saber porque vocês já fizeram esse conteúdo. Mas, se vocês estiverem perdido por algum motivo, essa aula vai servir de nivelamento para esses conceitos. Então, provavelmente vocês já sabem sobre grid, sobre medida, sobre snap, sobre o que é uma textura tile, o que é um módulo de modelagem, o que é um tile 3D, o que é um scatter tile. Provavelmente vocês sabem o que são essas coisas. Tem uma chance enorme. Vocês já fizeram alguns jogos, já são veteranos, então existe uma chance de vocês estarem cientes desse conteúdo. Mas caso não saibam, essa é uma aula que vai servir para vocês terem pelo menos um terreno de investigação, pesquisa sobre esses assuntos, tá? Então, vou fechar aqui esse documento. Estou com o meu Blender aberto aqui. A primeira coisa que tem lá é sobre esse grid aqui. O grid são essas linhas que a gente tem aqui no Blender, né? Então, essas linhas cruzando o espaço é o meu grid. E esse grid ele tem muito mais função do que só design de interface. Né? A função desse grid é realmente funcionar como uma régua. Tá? Então, a ideia desse grid é que você tenha sempre uma percepção de proporção, dimensão, escala do que está sendo produzido. Tá? E é por isso que a gente considera importante como nivelamento uma aula de modelagem de assets que a gente revise e fale sobre esse grid, porque os objetos que a gente vai fazer provavelmente vão ter que estar de acordo com alguma medida de dimensão, alguma medida de escala. Né? Então é provável que a gente tenha que passar por um processo de gerenciamento dos tamanhos das referências e esse tipo de situação. Então, para começar, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou adicionar uma imagem aqui, tá? Então, eu vou adicionar uma imagem. Eu vou usar ela como imagem de referência mesmo, tá? Eu vou pegar na minha pasta de documentos, na disciplina de Assets 2, eu separei algumas referências de fotografia que eu usei nas aulas passadas. Tem o CCBB, que eu acho que é um bom espaço para a gente falar sobre medidas, porque ele é um objeto que a gente consegue imaginar as dimensões. Né? E aí eu vou, na verdade, zerar a rotação desse objeto aqui. E aí, ó, essa imagem aqui, ó, vai ser minha primeira referência de trabalho. A primeira coisa que está acontecendo aqui é que ela está deitada, né? Então, talvez não seja muito útil ela deitada. Mas eu já consigo ver que o tamanho das coisas aqui da imagem não tem relação nenhuma com o tamanho das coisas no mundo real. Ou seja, não dá para saber se essa porta está no tamanho certo. Né? Se a gente for pensar no grid que eu tenho aqui, ó, o grid do Blender, ele tem para cada um desses blocos quadrados, ele tem 1 metro. O que quer dizer que minha porta aqui tem 1 metro de altura, né? Mais ou menos, né? Se a gente pegar aqui ó, essa porta e trazer pra cá, ela tem menos de 1 metro, na verdade. E eu não sei. Mas me parece que a entrada de um museu
vai ter uma porta maior do que 1 metro. Então, se eu começar a modelar dentro do Blender, utilizando a imagem desse tamanho como referência, a primeira coisa que vai acontecer é que a medida que eu vou estar usando de referência está errada. Então, meu modelo ele vai sair numa dimensão errada. Né? Ou seja, eu não vou estar fazendo a, a, a medida correta. Né? Outra coisa que vai acontecer se eu usar essa imagem como referência aqui agora é que a posição dela e a rotação dela vão estar também em descompasso com a realidade do conteúdo que eu estou modelando. Né? Então, eu provavelmente preciso dessa porta em pé aqui, né, na minha cena, e eu preciso que ela tenha provavelmente, né, mais do que 1 metro, né? Então, vamos resolver essas coisas aos pouquinhos, né? Então, eu vou rotacionar a minha imagem, né? Eu vou girar ela. Como vocês são veteranos, eu não preciso explicar como é que gira uma imagem, né? Tem a ferramenta de rotação aqui, eu estou usando o atalho R, mas eu não preciso falar isso. Então, eu vou rotacionar aqui, estou segurando o Ctrl, e o Ctrl já vai entrar dentro do nosso processo de snap, né? Lá no nosso texto a gente tinha lá a lista de tópicos, né? Grid e snap. O Ctrl já é o snap, né? O Ctrl ele está ligando o meu snap aqui, né? Então eu já estou só de apertar o Ctrl, minha rotação já está travada a 5 graus. Se a gente olhar aqui no canto onde está escrito Object Mode, na hora que eu rotacionar, a gente vai ver que eu estou indo de 5 em 5 graus, porque eu estou segurando o Ctrl. Se eu segurar o Ctrl e o Shift, eu vou 1 grau de cada vez. Então, eu vou fazer 1 grau de cada vez. E se eu soltar, o valor ele fica completamente livre. Então, a gente tem, na verdade, já um controle de snap aqui que vai ser útil para a gente. Mas a gente volta nele daqui a pouco. Vamos girar aqui 90 graus. Um outro jeito de fazer isso seria apertar o R e digitar 90 graus negativo. E eu teria minha imagem aqui. Né? Então, agora minha imagem está em pé. Né? Se você estiver usando a sua visão no modo perspectiva, você vai ver que a minha imagem está enterrada no piso. O Thiago perguntou se é uma boa usar de referência aquele rig de humano. Eu vou perguntar para ele qual rig de humano, só para a gente poder alinhar a resposta. Qual rig de humano, Thiago Sena? Pode usar ele, contanto que as dimensões estejam corretas. Eu costumo disponibilizar, se eu não disponibilizei ainda no nossa pasta de material didático, também um rig padrão, assim, com um bonequinho, né? Eu estou com ele aqui já na minha pasta de Assets 2. Eu consigo também oferecer um personagem rigado para ser usado como proporção em escala, tá? Então, caso vocês precisem, a gente sobe na pasta de material didático, se já não estiver lá, tá? Mas a gente chega nele, né? A gente chega nele daqui a pouco, na verdade. E aí a gente responde a pergunta do Thiago com sim. Sim, é uma boa usar de referência modelos de rig ou modelos de humano para poder a gente ter proporção das coisas. Tá? Então, olha só, está enterrado. Se eu for na visão de frente aqui no modo perspectiva, eu não vejo o meu grid. Ou seja, meu grid ele passa a ser invisível, né? Ou seja, meu grid ele só é visível aqui quando eu estou navegando no espaço. Mas, se eu for no modo frontal e desligar o modo de perspectiva para o modo ortográfico, o meu grid volta a aparecer. E aí, por que o meu grid só é garantido de ser visualizado nos modos frente, lado, né? Aí aqui a gente pode colocar direita e esquerda, né? Back, top e down, né? Ou seja, em cima, embaixo, esquerda, direita. Eu só consigo ver esse grid com certeza o tempo todo no modo ortográfico. Então, eu preciso estar no modo ortográfico para poder ver
essas medidas. Então, isso é mais uma razão, ou seja, já é uma boa você fazer a modelagem do seu objeto, do seu asset, nas visões ortográficas. Tá? É fundamental porque você não quer ver o seu modelo distorcido. E o único jeito de você ver o seu modelo sem distorção é no modo ortográfico, né? Como se fosse uma versão plana ou bidimensional do seu modelo. Né? Então, além desse motivo, é o único espaço onde eu vou ter essa régua ligada o tempo todo. Então, essa régua ela vai estar visível para mim o tempo todo no modo ortográfico. Então, já fiquem sabendo, no nosso processo de modelagem de assets, a gente vai usar primordialmente, a princípio, enfim, vai usar principalmente um modo de visão ortográfico. Tá? Aqui eu vou alinhar o meu asset. Vamos pensar que o meu asset é essa porta. Eu vou alinhar esse asset com a linha do eixo X aqui, ó, essa linha vermelha, né? Eu vou alinhar ele aqui nessa linha vermelha. E isso vai garantir que a minha porta agora está apoiada sobre o piso do meu, do meu mundo. Né? Ou seja, na hora que eu modelar esse objeto, né, eu já estou pensando no encaixe dele sobre a superfície do mundo. Né? Então, na hora que eu fizer isso aqui, né, tipo, se eu colocar, por exemplo, a origem do objeto aqui, ou se eu estiver montando várias partes do modelo, eu já estou pensando numa realidade de produção mais viável, que é objetos apoiados no chão. Tá? Então, todo asset que vocês fizerem, vocês podem considerar que esse grid aqui, ó, que a gente vê no Blender, ele é o chão do mundo que a gente está trabalhando. Tá? Então, a gente pode pensar sempre no grid como piso. Tá? E essa talvez seja o primeiro bloco de importâncias do que a gente está falando sobre grid, tá? Então, deixa eu perguntar para minha turma. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Fez sentido? Beleza. Então, visão de frente, ortográfica. Eu tenho aqui minha organização de espaço. Não dá para eu saber o tamanho dessa porta. É um mistério. Quer dizer, não é um mistério porque eu tenho uma régua aqui, né? Mas mesmo essa régua, ela ainda é um mistério. Né? Como é que eu sei que isso aqui tem 1 metro? Como é que eu sei que isso aqui tem é, 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 2 metros, 3 metros, né? Então, como é que a gente vê o que que é a realidade do nosso grid, tá? Primeira coisa que a gente vai ver é qual que é o padrão de unidades que a gente tem no Blender. Então, quando a gente vai em cena, aqui ó, propriedades de cena, quando a gente vai aqui, ó, a gente vai ter quais são as unidades que a gente está usando. Então, tem a unidade métrica, imperial ou none. Você não precisa entender como none como nenhuma medida. Você pode entender isso como medida personalizada, né? Por exemplo, quem faz pixel art pode querer usar um sistema de medida dividido por 8 e não dividido por 10. Porque a gente vai trabalhar com 8 pixels, 16 pixels, 32 pixels, né? A gente vai usar na potência de 2, né? Então, para quem trabalha com pixel art, a potência de 2, né? 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a, a, a 4, vai fazer com que o grid seja mais interessante, né? Se a gente usar ele. Tem um som de fundo aqui me distraindo pessoas, desculpa. É um som de login. É porque minha internet caiu, olha só que legal. Então vamos fazer um procedimento de reconexão de internet. E aí a gente vê se a gente consegue voltar. Vamos ver se a gente voltou. Pessoas, se vocês estiverem me ouvindo, me digam se vocês estão me ouvindo. Legal.
Ótimo, ótimo, ótimo. Então, pode ficar tranquilo porque eu estou gravando tudo localmente, tá, pessoas? Então, a aula ela pode ser interrompida para vocês que estão ao vivo, mas a gente tem a gravação aqui, né? Inclusive, eu gravo eu percebendo que minha internet estava falhando, né? Aqui, ó, eu tenho o meu sistema métrico, eu vou mudar para None, né? Quando eu mudar para None, ele não vai me dar espaço de escala de unidade aqui, porque agora está tudo subordinado à medida do grid, ou seja, não é mais a escala relacionada à cena, mas a escala relacionada ao grid. Ou seja, quando eu fizer isso aqui, quem vai gerenciar as medidas e subdivisões vai ser o próprio grid. Então, eu consigo fazer, por exemplo, uma divisão no None, uma divisão de 8 unidades. Ou seja, cada um bloco desses aqui agora é dividido em 8 fragmentos. E isso não é mais metro, né? Eu posso falar que cada um desses, por exemplo, aqui representa um pixel. E aí, para quem vai fazer pixel art, isso é uma boa estratégia, quem vai fazer pixel art no Blender, né? Deixa eu voltar aqui pro sistema. Aqui tem o sistema imperial. E aí eu vou deixar aqui como 10, apesar de não fazer diferença. Então aqui a divisão vai ser diferente do sistema métrico. Olha só que legal. Ou seja, se você mudar aqui o sistema de unidade, você está mudando o comportamento do grid, né? E isso é importante para a gente. Eu não gosto de mexer muito né, nesse espaço de configuração, porque o padrão ele é realmente muito bem feito para a gente. A gente está no sistema métrico, né? Então, para a gente não tem por que mudar esses valores. A gente usa segundo, quilograma, metro, né? Na temperatura, talvez alguém queira mudar para graus Celsius, né? Mas né, a gente, para construir os assets, tá bem ok, né? Eu posso mudar a escala, ou seja, eu posso multiplicar essa escala, então eu posso falar que eu estou multiplicando vezes 10 a minha a escala de Kelvin de temperatura, eu não faço a menor ideia como é que ela funciona, porque as que a gente conhece mais é a Fahrenheit, e eu não sei se a Fahrenheit tem relação com ele, eu não faço a menor ideia, gente. Se alguém souber o que, que é a temperatura de Kelvin, conta pra gente, ou então manda o link, porque eu não faço a menor ideia, de verdade. Por isso que às vezes se eu for trabalhar com algum FX, talvez eu mude para Celsius, tá? Aqui, ó, quando eu mudar aqui para a minha medida de métrica para 0,1, por exemplo, ou para 10, não vai parecer que mudou nada, né? Ou seja, visualmente aqui não mudou nada, mas eu estou mudando realmente como que essa unidade trabalha. Para provar isso, eu vou colocar um cubo aqui, ó, né? E esse cubo meu aqui, ó, ele é um cubo de 2 metros por 2 metros. E se eu mudar a multiplicação aqui, ó, ele continua sendo um cubo de 2 metros? Não, ele passou a ser o quê? Um cubo de 0,2 metros. Então, eu estou mudando as medidas da cena inteira, né? Se eu colocar, por exemplo, 0,1, ele agora é um cubo de, sei lá, 2 centímetros, né? Então, mudar isso aqui, mudar esse valor aqui, vai mudar como que você entra com modelos dentro de cena, ou seja, como que o menu Add comporta na hora de criar novos modelos, e vai mudar também como que você exporta o FBX. Então, se você colocou uma escala de 10, você está multiplicando por 10 a escala que vai para o FBX. Então, o seu FBX vai com um tamanho diferente para o motor de jogos. Então, não, eu não gosto de mexer porque eu gosto da ideia de que 1 metro né, 1 metro desse grid aqui é realmente 1 metro de espaço, cada um desses é 10 centímetros, e tudo que eu crio aqui é criado na base métrica, ou seja, quando eu crio um cubo, ele realmente vai estar usando a medida, ele vai aparecer com 2 metros aqui, né?
Então, deixa eu colocar de novo aqui um cubo, né? Eu quero que ele apareça. Oh, gente, eu não resolvi isso ainda. Eu já volto resolvendo isso. É, eu quero decímetros. Eu quero decímetros. Lentes. Centímetros. Milímetros. Tá. Depois a gente volta nisso. Quilômetros. Deixa eu. Cubo. Centímetros. Ele tá vindo com 20 centímetros. Massa. Isso mesmo. Se eu colocar metros, ele tá vindo com. Deixa eu. Tá entrando com. Tá. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente volta nisso aqui. Então, eu não gosto muito de editar essa variável aqui, exatamente porque quando você edita essa variável, você está editando como que são os inputs e os outputs. Então, não é um cenário ideal que a gente faça uma edição desse valor por padrão, né? Então, eu acho que por padrão, eu não lembro, eu tenho a sensação que por padrão ele vem por decímetros. Deixa eu reiniciar aqui, só porque eu não lembro de verdade, tá, gente? Eu não decorei isso, não. Eu importo a imagem de novo, não tem problema não. Eu quero ver só o que, que é a configuração padrão dele. Não, é metros mesmo. É escala métrica, unidade métrica e lente métrica. Decímetros deve ser de algum outro software que eu estou confundindo. Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui para o ponto. Deixa eu refazer o que eu fiz até agora, que é adicionar uma imagem de referência. Vamos pegar isso aqui e vamos subir isso aqui de volta para cá. E deixa eu adicionar agora o meu cubo. Né? Como eu disse, quando você adiciona um cubo por padrão no Blender, ele vem com 2 metros de altura. Aqui ó, já dá para ver que essa porta não vai dar sangue. Né? Essa porta aqui ela não vai permitir a entrada de um ser humano normal. Ou seja, isso aqui já está virando uma miniatura do objeto que eu quero realizar. Tá? Então, o grid ele já me ajuda a fazer isso aqui. Tá? O grid já me ajuda a fazer esse tipo de compreensão, entender o que é o tamanho de uma peça, né? Então a gente já pode pensar, às vezes, em game design e em level design a partir do asset que é modelado, porque você pode realmente pensar qual que é a altura que você precisa de um elemento. A gente vai falar disso um pouquinho mais daqui a pouco, né? É, E eu tenho esse controle aqui de medidas, como eu disse. Se você precisar de uma medida diferente, ou se você estiver trabalhando com um sistema diferente, ou com uma equipe que está trabalhando com um sistema diferente, provavelmente você vai editar esses valores aqui. Se você precisa que toda a sua cena seja multiplicada por um valor para exportar para o motor, existe uma chance de você ter que editar isso aqui. É meio raro, mas é bom que a gente saiba sobre esse controle de unidades aqui. Tá tranquila essa parte para vocês, crianças? Vocês captaram sobre o que eu falei agora? Eu basicamente falei sobre o espaço de unidades do Blender. Bom, como esse espaço de unidades vai interferir diretamente nas dimensões dos objetos, eu vou trazer um objeto em cena para a gente poder lidar com as referências, né? Então, assim, a foto é muito legal de ter a foto do CCBB, mas a melhor referência que eu vou ter para poder saber qual que é um tamanho legal para isso é ter uma figura humana aqui, tá? Então eu vou dar append de um modelo humanoide, vou dar append. Eu vou lá na minha pastinha de aula. Então eu tenho minha pastinha de aula, eu tenho os modelos de aula e eu tenho um modelo humanoide.
Então aqui eu tenho a malha e o rig do modelo. Então vou dar append. E esse modelo aqui, ó, deixa eu pegar aqui né, esse modelo aqui é o que eu vou usar. Podia usar ele melhor, né? Mas deixa eu dar aqui um pose mode. Deixa eu limpar a pose dele. Deixa eu dar um clear. É, clear user transforms. Ou eu. Ah, não. Pode ser um reverse pose. Eu acho que ele tá com um action. Peraí, deixa eu só ver se eu tenho que limpar. Tá, beleza. Sheet. Deixa eu limpar ele de novo. Agora sim. Vou voltar para minha timeline aqui. Então, aqui, vamos lá. A primeira questão que eu tenho que envolve esse processo todo, né? A primeira questão que envolve aqui é. Deixa eu pegar Ah, que pena. A gente tenta repetir. A gente tenta repetir. O que eu fiz é. Você está ouvindo de novo, Thiago? Você segue ouvindo agora? Massa. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir aqui, ó, é o tamanho desse personagem aqui, ó. Meio que já dá pra ver, né? Esse personagem aqui, ó, ele tem 2 metros de altura. Ou seja, antes mesmo de eu ver a, 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 a minha, a minha dimensão, eu já sei o tamanho dele. Por isso que é importante trazer um personagem para cá, tá? Só relembrando, porque minha voz cortou, eu não sei exatamente onde. Eu dei um append de um arquivo de Blender, né, que tem é, um personagem rigado, né? Então fui em objeto, selecionei os objetos que é o rig do personagem, né? O esqueleto dele e o base mesh, tá? E eu tive que limpar a pose porque estava com uma animação ali de uma outra aula, então eu tive que limpar a pose. Mas o mais importante é, quando eu trago um personagem para dentro da cena, eu consigo ver é, 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 como que a minha referência está destoando do que é o meu objetivo. Tá certo que 2 metros pode ser meio muito, né? 2 metros é uma pessoa muito alta. E talvez você não precise usar isso como referência. Talvez você queira usar como referência uma pessoa de uma altura média ou de uma altura padrão, tá? Para fazer isso, eu consigo usar, de novo, a própria régua do Blender para falar assim, não, eu quero 1,70 m, né? Ou seja, eu não quero 2 metros, eu quero 1,70 m. Eu consigo dar scale e reduzir o personagem para esse tamanho. Para conferir essas dimensões, tanto na malha quanto no objeto, eu vou usar esse painel lateral aqui, né? E nesse painel lateral aqui, ó, eu tenho na opção item as transformações e qual que é a dimensão do meu objeto. Aqui, ó, a dimensão dos meus objetos está aqui, ó, 1,69. Eu quero dar apply, na verdade, em todo mundo, porque eu quero que o valor seja de 1. Então, deixa eu dar um apply em rotation e scale. Então, agora ele tem uma vez 1,69 m. Então, de novo, isso é um tamanho médio de ser humano, né? E eu consigo usar isso como referência para poder colocar o tamanho dessa imagem mais ajustado à realidade né, de trabalho. Ou seja, na hora de modelar, eu já vou modelar ele do tamanho correto, né? E, em parte, saber que o grid está funcionando disso aqui para mim já é um ganho de tempo, tá? Eu vou colocar aqui o meu cursor no centro do mundo, tá?
Lembra, eu movi minha imagem para que ela ficasse alinhada aqui com o centro, né? E agora eu quero meu cursor no centro do mundo, né? Então eu vou zerar os valores do meu cursor aqui. Vou trazer meu bonequinho aqui pro lado. Aqui a gente vai ver que a gente tem alguns problemas, né? Meu bonequinho ele está meio que sendo cortado pela imagem, né? Então eu quero garantir que essa imagem vai estar sempre atrás do meu modelo. Eu não quero que ele tampe meu modelo, né? Sempre não, né? Mas pelo menos a maior parte do tempo. Então eu vou pegar minha imagem e no painel de ajuste de imagem aqui, eu vou colocar ele atrás, né? E aí eu consigo agora mudar o tamanho dessa imagem para ajustar o tamanho da porta ao, ao que vai ser realmente a navegação do meu personagem. Então, o importante aqui não é tipo assim, eu fazer a porta do tamanho certo que ela é no mundo, tá? O importante aqui é eu fazer a porta do tamanho adequado para navegação de cenário. Então, se eu fizer a porta, né, se eu fizer a porta, e para não ficar dando escala assim, gente, perdido, feito doido, eu vou usar o meu cursor, vou usar o meu cursor como pivô de transformação, tá? Então, deixa eu vir aqui, ó, eu quero. Lembrando que, se você está vendo esse vídeo por acaso, eu estou dando uns cortes de caminho, mas é porque é uma turma de veteranos da PUC. Eles já devem saber essas coisas, né? Então, se vocês, alunos que estão comigo aqui ao vivo, não souberem de algo que eu estou falando, vocês, por favor, peçam para que eu explique o que diabos eu estou fazendo, tá? Porque essa é uma aula de nivelamento, então eu preciso, às vezes, retroceder e falar, tá? O que eu vou usar agora é a mudança de ponto de pivô. A mudança de ponto de pivô é um jeito de controlar o objeto a partir de outra coordenada que não a origem dele, né? Além da origem dele, né, na real. Então, o que eu quero fazer aqui ó, é usar o meu 3D cursor, que é essa mira aqui, para referência de rotação e escala. Porque eu vou conseguir fazer um ajuste melhor do tamanho se eu usar isso aqui como referência. Eu não vou ter que ficar arrastando a imagem depois que eu dar a escala e tudo mais. Tá? E aí o que acontece? Se eu fizer essa porta, às vezes no tamanho que é o tamanho que cabe o personagem, talvez na hora de navegar no cenário ele comece a trombar nas beiradas. Então talvez eu tenha que fazer um tamanho um pouquinho mais generoso. Né? Então isso é muito comum, por exemplo, se o personagem tiver que pular debaixo da porta. Se o meu personagem tiver um comando de pulo e ele tiver que pular debaixo da porta, o espaço entre a cabeça dele e o topo da porta tem que ser o suficiente para que ele possa executar esse pulo. Então, o tamanho das coisas em jogo, o tamanho dos objetos em jogo, tende a ser um exagero das medidas reais, para adequar aos movimentos possíveis do player. Então, se eu sei que o player tem que entrar correndo numa porta, mas eu sei que os colisores dele são largos, ou que o tempo de curvatura vai ser um problema, talvez eu queira fazer a porta um pouco mais larga para poder dar mais chance para ele entrar. Vamos supor que metade dessa porta aqui vai estar bloqueada. Eu já estou quase trombando meu personagem nas laterais. Então, talvez eu queira que essa porta seja um pouquinho mais generosa para poder acomodar o movimento. Vocês entendem isso que eu estou falando? Vocês entenderam essa parte de trazer a referência do modelo e usar ele como base para a definição dos tamanhos dos objetos antes mesmo de modelar? Eu não sei se a turma está inteira aí, porque eu caí da internet um pouco mais cedo, então eu
pedir para todo mundo que estiver online me ouvindo dar um ok, só para eu ter uma noção do que tá rolando. Beleza. É, Dando sequência a essa ideia de construção das medidas, lembrando, eu, no começo dessa aula, eu vi que eu tinha as unidades aqui e eu vi que eu tinha um controle de separação aqui. Eu também vou ter um controle de ajuste dessa escala, desse grid aqui, tá? E eu não estou mexendo nele, tá? Eu não estou mexendo nesse controle do grid, tá? Ainda. Em parte porque o grid padrão já é muito bom pra gente. Mas se eventualmente você precisar de um grid diferenciado, né? Se você falar assim, ah não, eu preciso de um grid que tenha 0,1 de escala, ou que ele tenha, sei lá, 5 vezes a escala, aqui existe um espaço para configuração do desenho do grid, tá? Inclusive configuração do que está visível, ou por exemplo, se o chão está visível, né? Eu posso vir aqui e pedir para ele tirar o chão do meu espaço, ou tirar as linhas da modelagem, né? Então, deixa eu afastar aqui, ó. Então eu tenho controles do grid, das linhas de visualização, da presença ou não do piso, né? No modo perspectiva, eu tenho um controle é, é, dos eixos. Eu tenho um controle do grid na visão ortográfica, ou seja, se ele vai estar visível na visão ortográfica, eu tenho um controle também. Eu posso desligar ele na visão ortográfica. Lembrando que na visão em perspectiva ou do usuário, esse fundo já some, né? Ou seja, esse grid ele já desaparece. Então, só no modo ortográfico é que a gente vai conseguir acessar esse botão. E eu posso mudar a escala do grid sem afetar a escala da cena, né? Ou seja, lembrando que são coisas diferentes. Isso aqui é a medida da cena, isso aqui é a medida do grid. Se você precisar de uma medida diferente das que eu estou usando. Mas a gente não precisa. Uau! A gente não precisa. O que a gente precisa, na verdade, é abraçar esse grid com todas as forças. Né? Eu preciso que esse grid seja absorvido por vocês com todas as forças. Eu vou mudar um pouquinho a opacidade da minha imagem. Eu quero que ela fique um pouquinho mais suave para a gente poder ver um pouco mais do grid e um pouco menos da minha imagem. Tá? Qual que é o ponto? Se eu puder fazer as peças do meu cenário, além do tamanho generoso que eu falei, eu puder fazer elas alinhadas com esse grid, ou com medidas precisas, ou seja, se essa porta eu conseguir fazer ela com 2 metros, ao invés de fazer, sei lá, com 2 metros e 10, eu vou facilitar a minha vida na hora de montar isso no motor de jogos. Então, além de eu ter que fazer um ajuste da escala dessa imagem para que ela tenha uma transformação mais adequada, né, em relação aos movimentos, né, do personagem, eu também tenho que pensar nas peças como peças de encaixe. Então esse grid ele também vai servir para eu falar assim, beleza, se essa porta aqui vai ser um asset e eu puder fazer ela com 2 metros específicos, se eu puder fazer com essa largura aqui, e se eu puder fazer a peça de encaixe da parede, né, ou seja, o limite desse encaixe aqui da parede, com mais 1 metro para cada lado, ou seja, se eu pensar em 4 metros aqui, né, significa que toda vez que eu precisar encaixar uma nova peça, ela vai estar mais 4 metros para um lado ou menos 4 metros para o outro.
eu não vou ter que ficar adivinhando, eu posso entrar com valores numéricos para fazer encaixe, né? É, mesma coisa vai valer aqui em cima, ó. Se eu puder fazer, aqui no caso, em altura, eu vou ter 2, ixi, acho que minha internet vai cair de novo. 2, 3, 4 metros de altura. Lá vamos nós. Eu vou dar uma pequena espionada para ver se eu caí de novo. Exatamente, eu caí de novo. Hold on. A internet não está me ajudando hoje. Eu vou tentar fazer uma conexão forçada aqui, né? Então eu vou tentar conectar a internet pelo meu celular e a gente vai torcer para que seja bastante para que a internet fique suave durante a aula, né? Então essa vai ser a torcida aqui do da nossa aula aqui. Às vezes é difícil. Aulas ao vivo tem esse porém, né? Estou gravando ao vivo. Se você estiver vendo isso no YouTube, você vai ver essa parte toda. Essas aulas não são editadas. Então você vai ver eu lutando com a internet da minha casa, né? Então, acontece. Eu vou fazer um ponto de acesso aqui. Eu talvez já tenha voltado, inclusive. Minha internet está oscilando, mas me parece que... Vamos ver aqui como é que tá. Os alunos já apareceram de volta aqui. É a vida, gente. É a vida. É, eu estou tentando configurar aqui um ponto de acesso por via das dúvidas, caso caia de novo. Não sei por que está tão ruim a internet hoje. Normalmente eu tenho uma boa internet. É, então deixa eu deixar aqui em conexões. É, roteador. A pergunta é essa, eu estou de volta? Vocês estão de volta? Tá todo mundo de volta? Está funcionando agora? Hum, bom. Beleza. Tá. Então, recapitulando, na hora que eu caí, o que eu estava falando é para usar a medida precisa do grid para definir o tamanho das peças que vão ser criadas. Então, onde que isso vai virar uma questão importante, por exemplo, nessa referência de imagem? A minha sacada aqui, ó, esse beiral da minha cena, aí, infelizmente, minha internet está me deixando na mão constantemente. Eu vou ter que tomar medidas mais drásticas do que as que eu estou com elas agora. Então, vai ter que ser um pouquinho mais sério do que só. Agora eu vou ter que apelar para 4G ou 5G, qualquer coisa que esteja. Vamos ver se eu consigo uma conexão agora. Vamos ver se eu consigo. Estou tentando conectar. E a gente vai tentar fazer uma conexão com a minha rede de dados móvel aqui, por enquanto. Rejoin. Join now.
Vamos dar um retry. Que apesar de tudo, ele não parece que ele não resolveu a conexão. Não, mano. Oh, Aí voltou. estamos na luta, estamos na luta. Hoje é um daqueles Voltamos, dias. voltamos. Hoje é um daqueles dias. Normal, pô, acontece. Tem que ter pelo menos um por semestre, senão nada feito. E pelo visto, nada tá funcionando mesmo. Eu tô caindo constantemente. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Estou ouvindo. Eu já caí tantas vezes que eu já até perdi o fio da meada. Quer dizer, mentira, eu não perdi não, mas eu preciso saber até onde eu consegui passar para vocês o conteúdo. Para ver o tanto que eu tenho que fazer de recapitulo aqui. Até onde vocês ouviram? Tá, até a parte que tava falando da dimensão da porta com espatuas. Tá. Tipo, tu instalou a imagem. Uhum. Nossa. Tá, não, beleza. O, a outra parte do que eu estava falando era sobre como que essa decisão de fazer tudo alinhado com o grid vai afetar o design de algumas partes da minha referência, certo? Então, o que eu estava explicando é que nessa parte aqui, ó, o meu grid está aqui em cima, mas o limite da minha porta está aqui embaixo. Então, para eu poder fazer com que isso continue nessas medidas exatas, talvez eu tenha que fazer com que essa parte da porta seja um pouco mais larga, né? Ou seja, eu tenho que forçar um pouquinho a medida desse detalhe decorativo aqui, né? E desse beiral aqui dessa porta, para que. Opa, a tela não tá compartilhada. Oxe, oxe, oxe. É lógico que não tá. Eu caí, né? É óbvio que não tá. É esperto pra caramba. Isso é porque é professor, né? Já pensou? Vocês estão em ótimas mãos. Vocês estão em ótimas mãos. A gente vai conseguir. Eu vou conseguir vencer esse conteúdo. Não vai ser ele que vai me vencer. Mas vamos lá mais uma vez. Que agora vai, agora vai. Agora com a tela compartilhada, se Deus quiser. E mensagens de constante de desconexão, que eu não sei. Eu não quero que me perturbe mais. É... eu não sei se eu estou desconectado, se eu estou conectado mais. Eu já estou completamente desorientado em relação à Não, pô, realidade sua voz parece. da Sua voz internet. parece bem fluida agora. Deus abençoe. Lembrando, gente, que eu estou gravando isso localmente, tá? Então, se mesmo depois de todas as tentativas de fazer essa aula síncrona eu falhar, dá para ver a versão gravada, tá? Deus é Pai. Mas vamos lá. Rebobinando. Rebobinando tudo aqui, ó. Primeira coisa que eu falei, o tamanho das partes interativas tem que adequar aos movimentos. Então, se esse personagem a porta do CCBB é bem grande, então isso aqui não vai ficar esquisito, não. Mas se o personagem, por exemplo, precisa pular nesse espaço, e o pulo dele é um pulo a la Super Mario, que é muito alto, né? Então, talvez você precise adequar esse tamanho para o movimento. A segunda coisa é, a gente, ao mesmo tempo que está adequando ao movimento, está adequando ao grid, para ter medidas mais exatas e a gente ter menos dificuldades em criar módulos encaixáveis. Se eu quero fazer, por exemplo, vários assets para construção de prédio, para construção de casa, o ideal é que eles sejam peças encaixáveis como um Lego. E para não ter que ficar patinando muito no encaixe na Unity, é bom que a gente tente manter isso com as medidas do grid. Então aqui a gente vai fazer, por exemplo, essa peça ela viria com 4 medidas aqui do grid, 4 metros, e 4 metros de altura até esse pedaço. Só que também a gente tem essa beirada aqui, que ela pode ser feita como um asset à parte, ou seja, isso aqui pode ser feito como um asset à parte, mas ele quebra essa fluidez matemática, né? Ou seja, esse objeto aqui, ele não, essa parte do objeto ele não tem nem
nenhum valor decimal certinho, né? Ele termina mais ou menos no meio de um espaço do grid, né? Então, nesse caso, a gente improvisaria e faria essa peça ocupando essa área toda, né? Ou seja, faria ela com 1 metro de altura para poder manter a cadência de montagem. Uma outra opção seria usar um meio metro, por exemplo, fazer ela com metade do espaço, né? Geralmente é interessante fazer mais largo, porque se o player estiver andando nesse cenário aqui e ele olhar para cima, vai ver mais detalhe. Então, ampliar um pouquinho não é um problema, não. A nossa tendência a ampliar em jogo é muito normal, fazer um pouco maior. Tá? Outra vantagem que a gente ganha por fazer essas coisas na medida é que a gente ganha acesso ao snap do grid. Né? Ou seja, fazer as coisas usando as medidas do grid que você tem vai deixar a ferramenta de aderência na primeira opção dela mais útil. Você vai poder realmente usar o seu grid como forma de ajustar os tamanhos das suas peças. E isso é ligeiramente importante para a gente, né? Ou seja, ligeiramente importante que você consiga estar sempre balizado por uma medida precisa em módulos encaixáveis, tá? Então, se eu fosse fazer aqui uma peça dessas, né? Vamos supor que eu vou fazer essa peça. Talvez não é essa peça, porque algo parecido com essa peça, né? Deixa eu entrar aqui com... Deixa eu reduzir aqui as minhas anotações, eu não preciso delas tão evidentes, né? Eu também não preciso desse boneco por enquanto, nem do seu da sua malha, né? Então eu posso ficar com isso aqui, que está ok, né? E a partir disso aqui eu vou criar uma, uma malha encaixável, né? Já pensando no uso do snap e dos pivôs também. Deixa eu voltar o meu pivô para o original, tá? O pivô original é o median point, que é o que vai controlar o peça pela origem. Mas vamos lá. Primeira coisa é onde que eu quero fazer com que essa peça seja construída, né? Então, toda vez que eu for adicionar um objeto, eu vou adicionar um objeto pelo cursor, né? Então, o cursor, eu tenho, na verdade, dentro do menu de View, um menu só para o cursor, onde eu posso falar aonde que eu quero a minha origem nascendo, né? Então, se eu colocar 0 em tudo, eu estou colocando meu objeto nascendo no 0 desse mundo. Se eu falar que eu quero que a minha origem esteja a 2 metros para a direita, né? Só entrar aqui e falar, não, cria o objeto a partir desse canto. É comum, tá? Em peças encaixáveis e em peças modulares, é comum a gente usar o centro ou o canto como ponto de origem. Né? Então, esses são os pontos de pivô mais comuns que a gente tem. Eu estou ouvindo a minha internet desconectando de novo. Olha que desespero. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hold on. Isso é porque eu já estou com duas internets disputando atenção aqui, né? Duas internets, nenhuma das duas pegando. Olha que divertido. Duas internets, nenhuma das duas pegando. Completamente ensandecido aqui. Eu vou conseguir. Não, são 8h14. Eu vou nessa luta até 10h30. Eu não vou desistir, não. A internet cai, mas ela não me derruba. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. A internet cai, mas ela não me derruba. A gente vai tentar até o fim. Vamos lá. Eu estava falando sobre o cursor, usar o cursor como possibilidade de marcação de origem. E que o ponto de origem ele pode ser num dos cantos da minha peça ou no centro dela, quando o objeto é feito para encaixar no cenário. Ou seja, quando o objetivo da peça é o encaixe no cenário, a gente usa o piso e a gente usa os cantos.
Se a sua meta na peça é uma simulação física, a origem fica no centro, tá? No centro da massa. Então, se você vai derrubar as paredes, que é que elas saiam voando loucamente, então você não vai usar o canto nem a base. Você vai usar os limites para encaixe e o centro para física. Isso é um jeito muito tranquilo de pensar. Né? É um jeito bem eficaz de matutar como que você vai usar. Tá? Aqui no caso, eu vou pegar o meu cursor e vou colocar com -2 para ele ficar. Opa, -2 em x. -2 em x. Para ele ficar aqui. E aqui vai ser onde eu quero a origem. Não é onde ele vai adicionar. Não é só adicionar o objeto que vai estar tudo certo. Ou seja, eu quando adicionar um cubo aqui, ele vai aparecer nesse espaço aqui. E eu vou ter que entrar no modo Edit para ajustar ele. Né? Mas isso já vai me ajudar numa série de ajustes aqui. Tá? Então, antes de eu adicionar esse cubo, já que minha internet está caindo toda hora que eu for falar um tópico, deixa eu perguntar se os alunos estão me ouvindo e se eu conseguir voltar, porque eu estou só gravando. Eu já não sei mais se eu estou ao vivo para eles. Pessoas, eu voltei, eu voltei. Será que vocês estão me ouvindo? Opa. Obrigado por quem falou no microfone aí. Opa, Obrigado, obrigado. As outras pessoas que estão no bate-papo, talvez estiverem sem microfone, podem mandar um ok se estiverem me ouvindo. Se tiver algum problema com áudio também, eu fico sabendo, né? Eu vou. olhando aqui o seu chat, parece que ele está desatualizado. Ah, tá. Só Deus sabe como que a gente vai conseguir atualizar ele, né? Só Deus sabe como que a gente vai atualizar ele. Eu vou dar um hide. Deixa eu ver a atividade. Não, esse aqui, ó, é a prova de que tudo tá dando errado na vida, né? Imagino quem vendo essa aula por acaso, galera. Vocês já pensaram quem é que estiver vendo essa aula por acaso? Eu tô pensando em você que tá vendo essa aula por acaso. Tá entretenimento, pelo menos. Você tá se divertindo. Que é isso que é importante. Então vamos lá. E agora sim, Deus é Pai. Vamos adicionar uma peça nessa cena. Vou deixar meu cursor encolhido aqui, né? O meu controle de cursor encolhido aqui. E vou adicionar um cubo. E vou entrar no modo Edit. Né? Ou seja, isso aqui, né? Se eu mover o objeto, né? Se eu for mover o objeto aqui, ó, alinhar aqui no olhão, né? É complicado, né? Se vocês observarem aqui em cima, né, onde está o Edit Mode, na hora que eu movimento, ele vai trocar pelos valores de medida, né? Então, só movendo o objeto é difícil alinhar preciso. Né? Olha, eu estou com 9,9876 metros. Né? Outro 9,791 metros. Então, parece que está alinhado, mas não está nada. Isso é conversa. Né? É aí que entra o Snap. É aí que entra a ferramenta de aderência. Então, deixa eu apontar ela aqui. A ferramenta de aderência aqui. A ferramenta de aderência, eu consigo acessar ela usando Ctrl. Então, quando eu aperto Ctrl, eu estou ligando a ferramenta de aderência. Tá? De acordo com as configurações que tiverem aqui. Ó. Então, a minha ferramenta de aderência, né, ela está afetando o movimento de forma incremental. Ou seja, ele está usando o valor do meu grid para calcular esse incremento. Né? Ele está usando não o grid em si, mas o tamanho da medida do grid. Né? Então, por exemplo, quando eu desloco o meu objeto aqui e eu aperto Ctrl, ele está usando 0,1 metros ou 10 centímetros
porque esse é o tamanho da divisão do meu grid, né? Se eu tivesse configurado uma divisão diferente, ou se eu tivesse configurado uma unidade diferente, talvez ele não fizesse a cada 0.1, mas talvez a cada 0.8, ou às vezes 0.7, né? E eu só tenho acesso a essa medida de acordo com a visibilidade do grid. Então, se eu afastar o zoom, o meu snap incremental ele é de 1 metro. Então, eu preciso, na verdade, ver a marcação do grid, ou seja, eu preciso que ela esteja visível para eu ter acesso a ela no meu snap. Tá? Então, é preciso que ela esteja visível. Tá? Se eu vier aqui e der grab segurando o Ctrl, eu vou conseguir alinhar perfeitamente no ponto de canto aqui. Ó. Então, isso vai estar perfeitamente alinhado no canto da minha cena. Né? Isso vale para qualquer movimentação que eu fizer. Se eu pegar só essa parte aqui, ó, só essa lateral aqui, e puxar segurando o Ctrl, eu vou ter acesso ao snap do mesmo jeito. E eu consigo chegar nos 4 metros precisos. Ou seja, esse objeto aqui, se tudo tiver dado certo, ele vai ter 4 metros de largura. Né? Ou seja, eu sei que eu estou fazendo uma medida precisa por causa do uso do meu snap. Né? Se eu não estiver vendo, vamos supor que eu estou afastado aqui, ó, vamos fazer isso aqui. Se eu não estiver vendo a minha medida e eu quiser ter acesso a ela, eu posso, além de segurar o Ctrl, segurar o Shift. O Shift ele vai fazer a divisão do valor do incremental. Então aqui eu consigo ter o acesso de 0,1 metros ou 10 centímetros, porque eu estou segurando ao mesmo tempo Ctrl e Shift. Né? Então, isso é o aspecto do Shift aqui. Né? Mesma coisa vale para outras ações. Né? Por exemplo, se eu rotacionar aqui, né, eu estou ligando o incremental. Né? Se eu der escala também, eu vou estar usando o valor incremental se eu segurar o Ctrl. Mas se eu vou ficar fazendo o tempo todo movimentações incrementais, eu posso só ligar esse ímã aqui. Ó. Se eu ligar esse ímã aqui, ó, eu não preciso segurar o Ctrl, só mover o objeto já faz com que ele seja incremental. Certo? Deu para entender isso até agora, pessoas? Vocês conseguiram pegar essa parte da explicação ou minha internet caiu de novo? Não, a sua internet ficou estável e deu para pegar. Deus abençoa. Então, vamos lá. Às vezes na vida, porque a vida é como a minha internet e ela falha, às vezes o seu objeto vai estar desencontrado com as medidas que você quer colocar. Então, eu vou desligar aqui minha anotação por enquanto. Vou desligar minha anotação por enquanto. Então, às vezes pode acontecer isso aqui, ó, que é o paraíso de quem tem toque, né? Se eu tiver com um objeto ligeiramente próximo, igual está aqui, né? Deixa eu até desligar minha referência para ficar mais claro o que eu estou fazendo aqui. Se meu objeto tiver, né, vamos selecionar aqui os 4 vértices, né, que é a minha lateral aqui. E eu for usar o Ctrl,
Ou se eu for usar o Snap, é um inferno na Terra, né? Vamos falar a verdade. Ele está movendo em valores incrementais, ou seja, ele está somando, né? Ou seja, o que é um valor incremental no final das contas? Ele está somando 10 centímetros no meu movimento. Então tá certo, mas está errado. Tá certo porque eu estou movendo 10 centímetros, mas está errado porque não está encaixando no grid mais. E isso não me ajuda a conferir as medidas, porque quanto que ele está deslocado? Eu não sei. E quando deslocou, será que eu vou ter realmente essas medidas todas? Nesses casos, a gente que está fazendo modelagem modular pode mudar a configuração do incremental para Absolute Grid Snap. O que significa que quando eu clicar aqui, mover vai ser grudar no design do grid. Então agora, toda vez que eu pegar um conjunto de vértices aqui, ó, eu vou ligar o meu raio-x só para pegar esse aqui, ó. Na hora que eu pegar esses vértices aqui, ó, ele vai automaticamente grudar no design do grid. O que é tão satisfatório. De novo, para quem tem toque, né? Olha, tão satisfatório. Eu acabei de recuperar a minha medida. E agora eu tenho um modelo que eu sei que ele vai estar forçosamente alinhado com o grid. Olha que beleza. Vamos fazer de lado? De lado. É uma parede, né? Então não vou querer isso muito largo. E aí tem uma questão de alinhamento aqui que a gente vai falar dela agora. Mas deixa eu puxar isso para cá. De novo, a minha parede ela pode ter o alinhamento no centro, num canto ou no outro canto. Isso depende se você está fazendo um cenário interno e quer que esse aqui seja o limite do seu cenário, então provavelmente você vai querer a origem aqui para poder falar, não, peraí, daqui para cá tipo, o player não encosta. Se você estiver fazendo um cenário externo, talvez você queira que a parte de fora da parede, né, vamos pegar aqui e vamos mover isso aqui para cá, né, que a parte de fora da parede esteja alinhado com essa origem. Tá? Vamos vir aqui de lado. Eu acho que eu gostei disso aqui. Deixa eu subir minha parede também para ela ter aqueles 4 metros de altura. Já ouviu o barulhinho da internet? Perfeito. Perfeito. Incrível. Então, com o meu grid alinhando, né, forçosamente alinhando, eu consigo manter essa certeza. Né? Isso vai valer para outras funções. Por exemplo, quando eu cortar aqui, ó, o meu loop cut está indo direto nas medidas do grid. Então, se eu vier aqui cortando para gerar aquele buraco de porta aqui, ó, eu sei que está indo exatamente no espaço. Né? Eu sei que isso aqui é exatamente o espaço que eu tinha previsto ali. Né? Então, até para fazer o arco mesmo, né? Até se eu quiser usar para fazer o arco, eu saber que na hora que eu subir um conjunto de vértices aqui, eu subir, sei lá, metade, né? Meio metro. E talvez esses aqui eu vou subir um pouco mais, né? Até para isso a gente consegue usar esse encaixe do grid para fazer medidas precisas, né? Ou seja, quando eu fizer um topo de janela ou quando eu fizer uma peça de arco, eu sei quantos centímetros eu desloquei para fazer o encaixe. Isso vai me dar módulos meio precisos, assim, meio fáceis de lidar, tá? Então, existe uma razão pela qual a gente quer usar o Snap
e usar o grid como parte de Snap. E uma delas é você fazer módulos que encaixam perfeitamente um no outro. Ou seja, se eu entrar se eu fizer um outro modelo numa outra cena, eu sei que ele vai estar usando as medidas do grid, então eu consigo fazer é, é, esse ajuste mesmo, né? Eu falei um tanto de coisa, eu vi minha internet falhando no meio da minha fala, então eu preciso perguntar para essa turma, que só Deus sabe se ela tá em pé ainda. O que vocês perderam aí da minha explicação? Qual foi a parte que a minha internet caiu? O que vocês não entenderam? O que vocês têm de dúvida? O que vocês podem me falar sobre a vida de vocês na minha aula hoje? Eu vou voltar aqui no meu Activities. Massa. O, o Teams fica me notificando das minhas quedas, né? Então, eu já tô paranoico, entendeu? É isso que tá acontecendo, eu já estou paranoico. Mas vamos lá. Pois é, na verdade dá pra fazer mais rápido que isso, Lucas. Dá pra fazer mais rápido que isso. Eu gosto de mostrar isso geralmente no começo do semestre, porque módulo de parede, chão, é uma coisa que a gente não precisa preocupar tanto, né? A gente pode fazer vários, né? É, Então, se, se eu estiver usando o Snap para construir peças, e se eu já tiver as texturas que eu quiser usar para fazer as peças, dá para ir mais rápido que isso, tá? Então, eu vou criar aqui um novo modelo, né? Eu vou criar aqui criar um plano, né? E vamos colocar esse plano aqui, ó. Eu quero ele alinhando bonitinho, então eu já vou fazer eu ligar aqui o meu grid. Já vou fazer ele mover certinho aqui. Meu plano, ele provavelmente ele tem já um UV, então se eu vier aqui no meu UV Editing, ele já tem um UV. E se eu tiver uma textura, e eu já tenho uma, né? Porque isso aqui é igual Art Attack, né? Eu já tenho uma textura pronta, feita de texturas encaixáveis, né? Se eu pegar uma textura encaixável e usar a mesma coisa, usar o incremental dentro do V, para poder encaixar, né, a minha textura num desses espaços aqui, ó, significa que eu não só já tenho o meu modelo como tem a textura, como puxar e criar novos modelos vai ser mais rápido do que o normal, né? De novo, a internet caiu. Olha que beleza. Exatamente quando eu ia falar, olha, é mais rápido. Não, não é, mentira, porque a internet não deixa que seja mais rápido. Eu acho que eu vou querer o 5G por causa disso na vida. Só porque eu falei que ia ser mais rápido, vai ser tudo mais lento. Então vamos lá, deixa eu entrar aqui no meu chat e voltar aqui no espaço. Deixa eu ligar o chat de novo. E aí vamos fazer de novo o processo do zero. Vamos apagar todo mundo. E vamos fazer o processo de novo do zero. De novo, eu estou falando sobre o Snap e como o Snap pode ser usado para modelagem. Então eu vou fazer uma peça base para criar modelos a partir dela. Então eu vou criar um plano na visão de topo.
Vou mover esse plano usando o incremental, né? Eu posso usar o absoluto, mas o incremental é bom demais, já está ok. Meu UV desse objeto, eu já vou tratar esse UV para ele encaixar numa imagem, ou seja, eu já vou texturizar ele a partir de uma textura encaixável, né? Eu vou pegar essa daqui, eu geralmente uso ela para aula, assim, quem vê minhas aulas várias vezes sabe que eu uso elas várias vezes. Isso aqui, ó, eu tenho 4 tipos de textura em cada ângulo, então eu posso dar uma escala em 0,25 ou usar o incremental, né? Ou seja, usar a escala com o incremental para poder chegar nesse valor. Vou usar a mesma coisa, esse imã para poder encaixar uma textura. Vou começar por essa daqui, talvez. Né? Isso aqui, ó, já é um modelo texturizado, né? Então, se eu vier aqui em Shading e colocar a textura aqui para o pessoal poder ver, né? Se eu falar assim, vamos colocar o Image Texture. E vou pegar esse lab aqui, que é a minha textura. Significa que eu tenho aqui, deixa eu colocar minha textura, eu tenho aqui um tile, né, de 3D encaixável. Vamos colocar flat para a gente poder ver a corzinha, né? Se eu duplicar isso aqui, ó, vou duplicar esse cara aqui e eu vou trocar a textura lá no UV. Então eu vou entrar aqui no modo Edit e vou falar que agora a textura é outra, né? Para não ficar fazendo esse bate-volta de layout, UV, shading e o escambau, eu vou dividir essa janela, vou colocar um editor de UV aqui e vou deixar a minha visualização em textura nesse espaço aqui. Toda vez que eu quiser fazer um novo tile para minha construção de cenário, eu posso simplesmente duplicar o modelo, entrar no meu Atlas de textura e mudar o encaixe dela. Ou seja, eu já estou, ao mesmo tempo que eu estou modelando as minhas peças, eu estou texturizando elas. Ou seja, eu já fiz 3 módulos aqui de construção de cenário. Para a parede é a mesma coisa. Né? Para a parede é a mesma coisa. A diferença é que eu vou, na hora que eu der o meu duplicar, eu vou rotacionar e o rotacionar, quando eu estou girando aqui, ó, ele não está, mesmo com o imã ligado, ele não está dando o incremental, né? Isso é porque eu não pedi para o imã afetar a rotação. Se eu ligar aqui, ó, ele já vai ficar aqui, né? E aí, ó, eu vou pegar, entrar no modo Edit, e agora eu tenho uma peça de parede. Se eu duplicar isso aqui e mover para cá, eu tenho outra peça de parede. Se eu duplicar aqui e mover para cá, né? Opa, deixa eu duplicar primeiro. Opa, Shift D. Aqui eu estou usando, às vezes, X para poder ter certeza que eu estou alinhado. Né? E eu vou ter aqui uma peça de parede, ou talvez essa aqui. Né? Eu posso, inclusive, falar, não, essas peças aqui, elas são no meio, então eu vou subir elas 2 metros, porque esse é o tamanho da peça que eu fiz. Né? Vou duplicar as 3 aqui, ó, descer elas para cá. E agora eu vou falar que essa daqui vai ser esse rodapé aqui. Essa daqui vai ser esse rodapé aqui. E vamos mudar essas duas aqui, ó. Vamos pegar essa daqui e vamos fazer com que ela seja esse rodapé. E vamos pegar essa daqui e vamos falar que ela é essa coluna aqui, ó. Então aqui, ó, eu já tenho peças de construção
de cenário. Eu posso fazer também variando o jeito que a modelagem acontece, né? Ou seja, eu não preciso ficar restrito a só duplicar, né? Ou seja, se eu fizer um modelo, né? Vamos cortar ele aqui, ó. Se eu fizer um modelo aqui, e aqui eu vou usar duas coisas. Eu vou usar o, o incremental, mas eu também vou usar os pontos de pivô, tá? Então eu vou pedir para ele usar o meu objeto ativo, um elemento ativo, que é o que tiver selecionado por último aqui, ó. No caso, essa bolinha branca aqui, ó, para poder fazer a rotação de uma peça, né? Então eu vou vir aqui e falar, gira para mim a partir do elemento ativo. E aí eu vou rotacionar em Y. Deixa eu vir aqui só para a gente ver a rotação, né? Deixa eu pegar aqui a face. O que dá para rodar aqui? Rotacionar em Y. Rotacionar em Y. Aí aqui, ó, 90 graus. Eu não vou dar extrude, por incrível que pareça, porque eu já tenho uma peça texturizada aqui. Então, se eu só duplicar isso aqui e encaixar, eu posso dar um merge aqui, ó. E aí já sai um degrau texturizado. Então, aqui eu tenho o degrau com a textura. Eu posso fazer a mesma coisa para poder dar volume para as paredes ou volume para o chão, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, né, nessa parede aqui, duplicar essa parede, né? Vamos dar um Shift D, Rotate em Z 90 graus. E aqui, ó, eu estou usando o incremental para ter certeza que eu estou grudando nas coisas, né? E eu posso inclusive usar aqui, ó, o corte, né, para poder tirar o excesso, né? Delete, faces. E isso aqui eu posso só abaixar aqui, ó. Ou seja, agora eu estou fazendo a minha parede ter volume, né? Ou seja, eu vou fazer ela ter uma lateral volumétrica. Eu posso fazer a mesma coisa para criar o topo desse modelo, né? Shift D aqui, ó, em Z. Só para vocês verem que eu estou rotacionando a partir do elemento ativo. Rotate em X 90 graus, negativo. Ctrl R. E aqui eu posso apagar esses vértices aqui, ó. E eu vou ter essa peça aqui que é uma caixinha. Vou dar merge no by distance. E aí eu vou ter já um canto de parede, né? Então, utilizando uma combinação de snap, mudança de pivô e alinhamento com grid, eu consigo puxar essa parte que é mais geométrica do modelo de forma bem rápida. A única coisa que eu não fiz rápida foi batizar as coisas, né? Olha só, nada disso pode ficar assim. Mas na parte de construção de peças, já está tudo bem adiantado. Eu posso inclusive fazer cada módulozinho do meu cenário usando essa lógica, né? Ou seja, eu monto ele já encaixável com modelagem. Se eu puder texturizar ele no exato momento que eu estou modelando, melhor. Mas se não puder, de novo, o processo de modelagem seria o mesmo. Só que ele seria feito né, deixa eu colocar um randômico aqui, com as pecinhas, né, separadas, né, então ele seria feito com os bloquinhos separados, né. Eu tenho até, inclusive, já a versão, se eu não me engano, desse... Eu acho que eu tenho a versão desse laboratório. Deixa eu ver se eu trouxe ela aqui na nossa aula de Arquivisorb. Deixa eu subir um nível aqui. Testes. Testes. Não. Talvez eu não tenha trago a versão pronta desse.
desse espaço aqui, mas eu trago numa outra ocasião. Eu cheguei a fazer todas as peças para fazer um laboratório. Infelizmente não está aqui. Uma pena. Só conferir mais uma vez se eu não estou pulando ele. Não, tô não. Eu acho que ele também não vai estar nas outras pastinhas dessa. Só conferir se eu não joguei, não. Ele não vai estar realmente aqui. Eu tenho uma versão, eu trago numa outra aula. Eu tenho uma versão com os módulos já criados, eu posso subir isso para vocês como material de referência também na pasta do curso. Eu só não consigo desconectar agora meus acessórios aqui para poder plugar o HD. Né? Eu estou usando a internet do meu celular, o microfone no USB, então eu não consigo abrir espaço para pegar o cenário modelado. Mas, de novo, eu não sei se vocês estão aí também, né? Eu tenho que perguntar se vocês estão aí. Deu para entender um pouquinho dessa parte de utilização do Snap e do grid para fazer peças encaixáveis? Deu para entender mais ou menos o raciocínio por trás da coisa? Peças mais elaboradas como uma porta com cavado, né, né, tipo assim, não, eu quero fazer a porta afundada, né? Elas não passam por um processo tão diferente, né? O primeiro modelo que eu fiz, inclusive, era uma porta, né? Deixa eu vir aqui em Flat Test, né? Então aqui eu tenho O que vai acontecer aqui é que, por exemplo, como minha porta é realmente muito maior do que do que essa parte aqui, talvez eu tenha que pensar um cenário para que isso vire um espaço de porta, talvez eu tenha que pensar um cenário que tem o quê? Que tem 3 níveis de comprimento aqui. Então, talvez eu precise realmente de ter um tile intermediário, né? Para poder fazer isso aqui. Deixa eu dar um merge aqui. Distance. Mas eu espero que dê para perceber que não vai ser diferente o procedimento da modelagem, né? Ou seja, o procedimento da modelagem vai ser o mesmo, né? Ou seja, se eu pegar fizer, né, essa mesma lógica de construção aqui, né? Já faço o recuo da porta, né? O que talvez aconteça é que talvez essa peça aqui, ó, eu posso usar a mesma ou eu posso criar uma específica, né? Então fica a gosto do freguês, né? Mesma coisa isso aqui, ó, eu posso querer uma peça. Vamos lá, vou fazer isso aqui. E aí talvez eu queira que essa. Se bem que aqui eu acho que não vou querer essa textura, né? Vamos revisar isso aqui. Vamos pegar esse cara aqui e vamos jogar ele para baixo. Vamos pegar esse cara aqui e vamos jogar ele para cima assim. Acho que eu quero aqui. Esse cara aqui talvez eu não queira ele de verdade. E talvez eu queira isso aqui. Mesh by distance. Talvez esse cara aqui também eu não queira que ele seja a peça de canto. Talvez eu queira, talvez não. Lembrando que eu posso ter peças que se sobrepõem. Não tem problema, gente, na criação dos módulos,
se o Z-Fight ou o encontro de faces acontecer por dentro do modelo, uma área que o player não vê. Então, se eu tiver faces sobrepostas aqui por dentro, isso é um problema bem tranquilo de lidar. E tem uma outra coisa também que acontece na Unity, é que a luz costuma atravessar as frestas se você faz um modelo só com um plano, tá? Então, mesmo eu não fazendo aqui as peças sólidas, talvez você queira fazer ela na hora de levar para a Unity, ou seja, talvez suas peças de composição de cenário, elas não sejam ocas como essas daqui, mas talvez elas sejam todas preenchidas, né? Então, talvez eu queira fazer elas totalmente preenchidas, né? É, exatamente para na hora de montar um cenário eu não ter que preocupar com luz vazando, tá? Então, talvez você queira fazer, mesmo que ter uma sobreposição de faces, talvez você queira fazer uma coisa mais sólida assim, né? Então, isso aqui, ó, esse artefato que dá aqui dentro, não está visível para o player, né? Então, essa piscadela que dá na face aqui dentro, né? Então, isso aí o player não vai ver isso aqui, então não tem problema não. Então, essa sombra escrita não tem problema não, ele vai ver do lado de cá, tá? Mas aí se quiser fazer todas as peças de encaixe de modo sólidas, totalmente sólidas, é uma boa estratégia. E também facilita, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse feito essa peça sólida, em vez de fazer ela só de um lado, ela já seria o encaixe para os dois lados, né? Então, se você faz a peça totalmente sólida, você às vezes aumenta a, a, a possibilidade de encaixe dela, né? Então, mas aqui dá pra ver, tipo assim, tá nascendo aos poucos, né? Deixa eu puxar isso pra cá. Nascendo aos poucos uns módulos de cenário, né? Ou seja, eu posso levar isso, né? Lembrando que cada peça que eu estou fazendo aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma porta, né? Então, deixa eu escrever aqui, porta. Essa porta ela é simples, né? Então, a porta com um botão, né? Então, porta-botão, né? É, vai ter 200 dessa no jogo, né? Toda hora vai ter uma porta dessa em algum lugar. Então, isso aqui é uma. Cada uma dessas peças aqui é importante que elas sejam visualmente individuais, tá? Ou seja, elas visualmente sejam individuais para você não ter que preocupar, tipo assim, ah, meu Deus, será que alguém será que eu vou ter que, tipo, excesso de modelo, excesso de asset, será que vai pesar? Né? Bom, o jeito mais simples de você garantir um bom desempenho é falar, não, cada peça é única, cada peça faz uma coisa só. Então eu tenho, esse aqui já é uma duplicata desse aqui, então eu não preciso dele nesse arquivo, eu preciso só desse. Lá no motor eu vou usar os dois. Então, batizar as peças é o melhor jeito de garantir que você não vai ter repetição inútil dentro do seu arquivo de Blender, né? Inclusive para coisas que eu sei que às vezes estressam vocês, coisas de avaliação, por exemplo, né? Então, para garantir que vocês vão ter uma boa entrega do trabalho, né, façam ele evitando certas repetições, né? Ó, isso aqui pode estar na porta, hein? Isso aqui pode estar na porta, hein? Ó, acho que funciona, hein? Eu acho que funciona. Acho que eu posso pegar, inclusive, esse aqui, ó, que é mais escurinho. E se eu quiser fazer uma outra porta aqui, ó, meio que já dá pra pegar esses dois caras aqui e só mover eles pra cá, ó.
Já tenho a porta neutra, sei lá, porta lisa, neutra. E aí vamos batizar a malha também. Na hora de montar no jogo, provavelmente eu tenho que fazer ou é a porta individual ou ela é dupla assim, né? Então, essas são as opções que eu vou ter. E aí, talvez eu queira realmente fazer todas essas peças sólidas, né? Todas elas com a voltinha, né? Mas aqui já dá para fazer, inclusive com essas peças aqui, se eu acrescentar alguns volumes aqui, já dá para montar muito de um cenário, assim. A parte seca, né? A parte que é parede, a parte que é só os limites de interação, já é possível montar com isso aqui. Porque por que é fazer uma escada nesse espaço aqui? Fazer uma escada é repetir os assets de piso aqui, né? No caso, estou fazendo um degrau meio largo, talvez compense fazer é, talvez a escada sem esse aqui, ó. Né? Talvez a escada compense fazer só assim, né? Aí você consegue fazer uma descida, né? Até para criar colisor, né? Até para poder fazer as preparações para a interação é mais fácil quando você tem um modelo simples assim, né? Um modelo mais ou menos marcadinho assim, né? Então, acho que vale a pena. E aqui, ó, a maior parte das coisas eu estou fazendo com duplicate e loopcut, né? Ou seja, eu estou duplicando e cortando para poder fazer as montagens, né? Dá para fazer coisas mais orgânicas também, não é porque eu estou usando uma coisa desse tipo que eu estou impedido de fazer coisas mais suaves, né? É só pensar realmente, tipo assim, no como que você vai sobrepor e encaixar as coisas, né? Então, por exemplo, se eu fizer é, uma peça que tem alguma angulação aqui, né? Vou fazer uma mais suave, né? Vamos fazer uma mais suave. Vamos colocar aqui no centro e vamos fazer uma angulação. Eu estou com o raio-x ligado? Não. Então, deixa eu. 7. Fazer bem suave assim, ó. Podia ser mais suave esse lado de cá, né? Porque isso tem um ângulo, o encaixe dele passa a ser uma rotação, né? Então você consegue fazer a mesma lógica de construção de cenário, mas tendo o asset levemente inclinado. Qualquer inclinação leve que você colocar nas peças vai gerar um caminho diferenciado, meio torto, né? Então você monta o encaixe da peça aqui, né, na textura, mas na hora de montar você gira uma pequena diagonal. Isso dá uma boa diversidade para suas peças. Deixa eu ver como é que nós estamos de hora. São 8h58. Eu estourei um pouquinho o tempo, que é o tempo normal de intervalo. E até agora essa aula foi aos trancos e barrancos, então acho que todos nós merecemos intervalo. Antes de eu sair para o intervalo, deixa eu perguntar para os meus alunos: vocês têm dúvidas? Vocês têm perguntas? Deixa eu inclusive clicar aqui nos bate-papos para ver, tipo, eu vou clicar em atividade aqui só para. E aí eu volto para nossa cena aqui. É... é totalmente fora do conteúdo passado, né, Thiago? Então, se for totalmente fora, a gente pode deixar realmente para talvez o segundo horário. Então, massa, pessoas. Se vocês não têm dúvidas, a gente vai encerrar a gravação dessa aula. Deus é Pai. Que essa aula foi difícil de gravar, viu, pessoas, com a internet caindo.
né? Amanhã eu vou gravar uma nova versão dela com o pessoal da praça, vamos orar para que a internet não caia tanto quanto caiu hoje. Eu vou também ter que ligar para o meu servidor de internet, porque algum problema deve estar tendo na minha região. Depois do intervalo, a gente vai falar um pouco sobre a textura repetitiva, né? A gente fala um pouco sobre essa textura repetitiva, porque se eu posso modelar já com a textura repetitiva, é interessante ver o que a gente tem de ferramenta para gerar ela ou para tratar ela. Beleza? E aí a gente faz um intervalo rápido, 10 minutinhos de intervalo, 9 e 10 a gente retoma e faz a gravação de mais uma aula. Para quem está vendo isso no YouTube, se você acha essa aula útil, nossa, Deus é Pai, te abençoe muito. É, e essa aula que eu vou gravar na sequência vai estar no playlist, então procure o playlist da disciplina para ver a sequência se você estiver interessado.